adulto já se sentiu inferior ao menos uma vez na vida. Isso é comum, é natural, desde que não persista. Esse sentimento, infelizmente, ele pode se transformar em um complexo de inferioridade. E esse sentimento atrapalha toda a vida do indivíduo que o tem. Traz muitas consequências para o dia a dia, porque que geralmente começa na infância, né? Geralmente esse sentimento começa dentro da própria casa. Os pais, quando rejeitam a criança, quando não conseguem passar carinho, quando não dão atenção, quando fazem muitas críticas, muitas exigências, essa criança se sente insegura, não se sente merecedor de coisas boas, só de coisas ruins, acha que só merece o que é ruim, só merece o que é pior, não acha que as melhores coisas da vida são para ela ou para ele. Então essa criança se torna um adulto muito inseguro. E há vários motivos que fazem com que os pais rejeitem uma criança. Um dos motivos é não se sentirem prontos para serem pais. Ou porque aquela criança veio em um momento em que eles estavam muito bem na carreira e aquela criança, aquela gravidez atrapalhou a carreira. Geralmente é da mãe, né? Às vezes é dos dois. E toda vez que eles olham para aquela criança, eles acham que a culpa é dela, por ela atrapalhou, eles poderiam estar melhor financeiramente, profissionalmente, e não conseguem passar esse carinho, essa atenção, rejeitam mesmo a criança, e a criança vai crescendo sem entender o porquê, principalmente se ela tiver irmãos, se ela tiver primos ali à volta dela, né, da criança, e ela percebe que os pais dão atenção para aquela outra criança, principalmente quando é a idade próxima, percebe que os pais dão atenção para aquela outra criança, dão carinho, elogiam, e eles, se eles não forem elogiados, eles começam a se sentir inseguros, começam a se sentir inferiores. E eles começam a se comparar. As crianças começam a se comparar com a outra pessoa que eles viram, né? Com a outra criança que eles viram o pai elogiar, dar uma atenção, dar um carinho. Eles começam a se comparar, começam a ver a cor do cabelo. Será que é porque o dele é louro e eu não sou? Será que é porque ele é mais forte? Aí o menino, né, pode... deve ser porque ele joga futebol e eu não jogo. E eles começam a se esforçar para chamar a atenção dos pais, para chamar a atenção dos pais da melhor forma possível. Mas quando isso não acontece, quando os pais não conseguem demonstrar carinho por essa criança, quando chega na adolescência, se torna um adolescente muito rebelde, difícil de lidar. E às vezes os pais não entendem por que aquela criança se tornou rebelde de uma hora para outra. É porque ela não recebeu o carinho, não recebeu atenção e agora tá tentando chamar a atenção, nem que seja para brigar, para gritar com ele, com ela. Então eles precisam disso, eles querem chamar a atenção dos pais de alguma forma, né? Então eu vou aprontar para ver se alguém olha para mim, grita comigo, briga, ver se alguém olha para mim, ver se um dos meus pais pelo menos olham para mim, né? E geralmente o que eles conseguem é só mesmo uns gritos, né? É só mesmo umas brigas e brigas. Os pais não conseguem se relacionar bem com aquela criança que agora se tornou um adolescente, não conseguem, porque eles não sentem realmente aquele carinho, aquele afeto. Eles olham para aquela criança já lembrando que atrapalhou a minha vida, atrapalhou a minha carreira, atrapalhou os meus estudos. E a criança não tem culpa, né? Mas é a visão de cada um. Eu tô dando um exemplo, existem vários motivos para os pais rejeitarem uma criança, para os pais não quererem uma criança. Eu tô dando um exemplo, alguns exemplos que acontecem
os que mais acontecem. Então imagina uma mulher que está começando uma carreira de modelo, atriz, dançarina, né? E ela, de repente, não estava esperando e descobriu que está grávida. Ela tem dificuldade em aceitar aquela criança. Não todas, tá? Não tô generalizando. Mas tem muitas que não conseguem aceitar. Outras não conseguem aceitar a gravidez, mas depois que vem o rosto da criança, passa aquele sentimento de rejeição, de raiva, passa aquela raiva, aquela tristeza quando vê o rostinho do bebê. Mas tem outras que não conseguem aceitar. A criança faz 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, e toda vez que olha, né, não só a mãe, eu tô dando o exemplo da mãe, mas pode ser o pai também. E aí olha pra criança e atrapalhou minha carreira, eu ia viajar, eu ia receber uma promoção, mas eu precisaria dedicar mais tempo na minha profissão. E, enfim, existem 1000 motivos, né? Cada um tem o seu motivo. Mas essa criança, ela vai se tornar um adulto muito difícil, ela vai se tornar um adulto inseguro, sempre se achando não merecedor de nada do que for bom, vai ter dificuldades de relacionamentos, porque se ele se acha inferior, não consegue acreditar que ninguém gosta dele ou dela, vai ter dificuldade em todos os relacionamentos, nos amorosos também, sempre vai dizer, não, essa pessoa merece alguém melhor do que eu, né? Meu marido merece alguém melhor do que eu, minha esposa merece alguém melhor do que eu. Eles nunca se acham bons o suficiente pra ninguém, pra ninguém. Eles têm muita dificuldade de receber elogios, mesmo depois de adultos, quando alguém diz, parabéns, você terminou uma faculdade, você conseguiu terminar uma faculdade. Imagina, qualquer um faz isso, até meu irmão mais novo conseguiu terminar uma faculdade, né? Então eles sempre procuram algum motivo para justificar, para não aceitar um elogio. Eles sempre conseguem fazer a pessoa olhar para um outro lado, né? Que é o lado deles, é o lado de eles não merecerem, que sempre tem alguém ou várias pessoas melhores do que ele. Eles são bem essas pessoas que se sentem sempre inferiores, eles sempre se colocam numa posição de vítima. Eles sempre são inseguros. Eles têm dificuldades em aceitar crítica. Apesar de sempre se colocarem na posição de vítima, eles têm dificuldades de aceitar críticas. Eles não são pessoas que não conseguem lidar com isso. E esse sentimento de inadequação, de insegurança, ele vai a vida toda do indivíduo. Se ele não parar para trabalhar isso, ele vai ter uma vida sempre assim, sempre se sentindo inferior e com muitas dificuldades, porque se ele se sente inferior, ele não consegue produzir muita coisa, porque acha que não precisa ou não consegue, não é capaz, ele não acredita nas suas capacidades, nas suas habilidades, ele acha que todas as habilidades dele é comum, que ele não tem nada de especial. Ele nunca se sente especial. Ele nunca se acha merecedor de nada de bom. É uma pessoa que, além de ser extremamente tímida, ela procura sempre agradar as pessoas à sua volta. Então ela é tímida, não gosta de se expor de forma nenhuma, evita se expor de todas as formas possíveis, mas tem a tendência a estar sempre procurando agradar o outro, agradar as pessoas à sua volta. As pessoas com complexos de inferioridade, elas sempre se deixam influenciar pelos outros. Então, é muito fácil de influenciar as pessoas inseguras, as pessoas com complexos de inferioridade. Elas, com frequência, né, elas estão sempre se fazendo de vítimas, mas elas se deixam se influenciar, elas não têm algo concreto sobre si mesmos. Elas estão sempre em dúvidas com o que eu sou, o que eu quero. Elas têm dificuldades em lidar com elas mesmas, elas não conseguem
se definir, ela tem dificuldade de se definir, de dizer quem ela é, quem ele é. E de acordo com a psicologia, é por conta, principalmente mesmo da família, é por conta das primeiras pessoas que conviveram com aquela criança, né? Fizeram muitas exigências, muitas críticas, rejeição. Então, a psicologia vai dizer que é isso, que é por conta da forma em que ela foi tratada quando criança, e aí quando ela vai crescendo, muitas das vezes vai se fortalecendo na escola, no bairro, e esse tipo de pessoa vai trazendo esses traumas para sua vida adulta. Tem como trabalhar isso? Tem como mudar isso? Sim, tem. É fácil? Não é fácil, não é rápido, é demorado, porque a pessoa vai ter que trabalhar esses traumas de rejeição, esses sentimentos de inferioridade, deve ser trabalhado e não acontece de uma hora para outra, tem toda uma análise, é preciso fazer terapia, é preciso a pessoa procurar se conhecer melhor, se aceitar, porque ela é uma pessoa que não se aceita, que não se acha merecedora. Mas ela tem que aprender a lidar com tudo o que aconteceu para que ela possa vir a se sentir uma pessoa confiante, para que ela venha a ter uma autoestima. E as pessoas que têm uma estima elevada, as pessoas que têm uma autoestima bem trabalhada, elas também podem chegar a experimentar esses sentimentos de inferioridade, tá? Mesmo ela sendo uma pessoa bem-sucedida, ou ele sendo uma pessoa bem-sucedida, eles podem sim, as pessoas que têm uma autoestima bem trabalhada, podem sim experimentar sentimentos de inferioridade.